que tal nesse momento, juntos, lermos um pouco da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? A minha Bíblia já está na minha mão. E se você quiser pegar a sua, fique à vontade. Tenho certeza que vai ser maravilhoso esse momento de compartilharmos, meditarmos juntos na Palavra do Senhor. E eu quero ler junto com vocês algumas passagens bíblicas. A primeira está em Salmos. O Salmo de número 18, o versículo 28 e o versículo número 30. Assim diz a palavra de Deus. Por que fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Veja que maravilha. Olha o que o salmista Davi, esse é um salmo de Davi. Quando ele fala este salmo, este cântico de vitória, foi quando ele estava fugindo do rei Saul e de todos os seus inimigos. E Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus o livrou das mãos do rei Saul. Veja, o versículo 28, Salmo número 18, diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Veja bem, olha o que acontece quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos a Deus, quando temos fé em Deus. Naqueles momentos de maior dificuldade, que podemos chamar de trevas, momentos difíceis, tribulações, angústias profundas que nós passamos, Deus ele pode ser uma luz no meio desta sua situação. Se nós confiarmos em Deus, buscarmos a Ele, assim como Davi teve essa grande e maravilhosa experiência, eu e você, com toda certeza, também podemos ter. Lembre-se, Deus, ele pode ser uma luz nas suas trevas, naqueles momentos de escuridão, naqueles momentos de angústia, de tristezas profundas. Deus ele é o seu confortador, o seu consolador. Creia nisso. E o versículo 30 também nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha o detalhe. Deus ele pode ser um escudo, uma proteção, mas é para aqueles que nele se refugiam. Quando você busca Deus como um refúgio, uma fortaleza, você está seguro. Você pode estar tranquilo. Nada de mal vai te acontecer. Porque tendo Deus como teu escudo, você não precisa temer nada neste mundo. Absolutamente nada. E essa palavra escudo no hebraico quer dizer ganam, que significa defender, cobrir, cercar. Deus defende, Deus te cobre e Deus te cerca. Ou seja, isso fala de uma proteção completa para mim e para a sua vida, quando nos refugiamos em Deus. Eu quero citar agora, tem muitos exemplos na Bíblia, tem centenas, mas eu quero citar apenas 2 exemplos de homens que confiaram em Deus, fizeram de Deus o seu escudo e realmente foram abençoados e protegidos por Deus. O primeiro exemplo está no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 29, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem diz isso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? Ele diz que o Pai nunca o abandona, nunca deixou ele só, sempre está comigo. Por quê? Olha o detalhe. Porque sempre faço o que lhe agrada. Então, quando nós procuramos conhecer a Deus melhor, a
vontade de Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, nos tornamos mais íntimos de Deus. Deus se manifesta mais e melhor para mim e para você. Aí nós buscamos sempre fazer o que lhe agrada. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo através da palavra escrita. E quando você ora, você fala com Deus. Então são duas coisas que precisam andar juntas, a oração e a leitura da palavra de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, está disposto a fazer o que agrada a Deus, mais você sente a presença de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. Jesus nos fala: o Pai não me deixa só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Que texto maravilhoso, né? E o outro texto está no Apocalipse. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir nesse momento. Apocalipse capítulo 1, o versículo 9, o 17 e o 18, que nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lembrando que nesse contexto aqui, João foi lançado na ilha de Patmos para morrer. Era um lugar difícil, um lugar de feras. Ele foi lançado lá para morrer. Por quê? Porque simplesmente era um seguidor de Jesus. Era um cristão, era um apóstolo de Cristo, andou com Cristo. João é chamado do apóstolo amado, aquele a quem Jesus amava. O apóstolo João, esse discípulo, ele era tão achegado ao Mestre que a Bíblia vai nos dizer que na última Santa Ceia ele se reclinou no peito de Jesus. Veja bem, que maravilha! João se reclinava, encostava sua cabeça no peito de Jesus. Quem sabe poderia até ouvir as batidas do coração de Jesus. Nossa, que assim possamos ser eu e você, buscar essa intimidade com Jesus cada vez mais. Estar bem pertinho de Cristo. Bem pertinho. Quanto mais você desejar e buscar estar perto de Jesus, mais você vai ser cheio da presença de Deus, de esperança, de fé, de graça, de proteção. É uma maravilha. E olha só, agora o versículo 17 e 18, quando na ilha lá de Patmos, João lançado lá, quem sabe ele pensou: agora é meu fim. Aqui só me resta a morte. Mas não. Diz assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 17 e 18 do capítulo 1 de Apocalipse. João teve uma visão do Cristo glorificado. Você depois pode ler os versículos que antecedem aqui. Ele teve uma visão extraordinária de Jesus glorificado. Veja que lá na Santa Ceia ele se reclinou no peito de Jesus, mas agora aqui, quando ele vê Cristo glorificado, ele cai aos pés de Jesus. E Jesus coloca sua mão direita sobre ele e diz assim, e diz para ele assim: ó, não temas, não temas, eu estou contigo. Que maravilha! Eu sou o primeiro, eu sou o último. Era Jesus confortando e consolando o seu servo fiel. João nunca abandonou Jesus, nunca deixou Jesus, sempre manteve a sua fé em Cristo. Por isso que estava lá nessa ilha, posto lá para morrer, porque ele não abandonou nunca o seu mestre. E o seu mestre Jesus nunca o abandonou também. Veja, nós podemos ter experiências maravilhosas com Deus, se fizermos de Deus o nosso escudo e se fazermos sempre o que lhe agrada. Então, eu quero deixar essa palavra nesse momento para que você medite. Você tem buscado a Deus? Você tem tirado tempo para ler a palavra de Deus? E a oração, como é que está? Você tem orado? Eu sei e tenho certeza que se você começar a orar e ler a palavra de Deus e conhecer cada vez mais e melhor a Deus,
você vai ter experiências magníficas e maravilhosas com Jesus. Que Deus te abençoe e coloque isso, pense nisso, leia sua Bíblia e ore. Procure ter uma experiência com Deus. Eu quero dizer que muita gente que não crê em Deus, que diz assim, a Bíblia é um livro somente escrito por homens, que Deus não existe, e ficam sempre nesse círculo, dando voltas, perguntando qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, né? Como muitos filósofos famosos fizeram, e nunca chegaram a um entendimento. Mas eu quero dizer assim, eles diziam isso. Só pode dizer que Deus não existe quem nunca teve uma experiência com Deus. Porque a partir do momento que tiver uma experiência, você tem uma certeza. Então é impossível dizer que Deus não existe quando você tem uma experiência com Deus. Então busque ter uma experiência com Deus. E você verá que tudo fará sentido na sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.